Sejam todos bem-vindos ao canal Arquiteto Universal. Que a prosperidade e evolução se faça presente na vida de todos vocês. Esta semana eu recebi a seguinte pergunta, o seguinte questionamento de uma menina que trabalha comigo. Quando eu morrer, o que acontece comigo? O que acontece com ela, o que acontece com todos, é muito simples. Primeiro que a gente não morre, o espírito se desliga do corpo. E ele continua sendo a mesma pessoa. Ele continua se vendo, ele continua tendo os mesmos pensamentos, os mesmos sofrimentos, os mesmos amores, os mesmos dissabores. Ele continua, ou nós continuamos o que nós somos, certo? Até com as dores, certo? Com as fraquezas, com as forças, com as habilidades, a gente é separado, é desligado do corpo, o espírito é desligado, mas o perispírito, toda aquela carga material, todo aquele nosso pensamento continua. Tá? Isso todo mundo. Tá? Só que o que acontece? Como funciona essa ruptura? Como funciona o desligamento? Tá? Quando a gente nasce, a gente combina tudo com Deus, tá? O que vai acontecer aqui com a gente. As coisas boas, as coisas ruins, mas grande parte das coisas ruins a gente que arruma aqui durante a vida. E aí a gente vem. Beleza, quando a gente está lá em cima, a gente deixa comigo, pode deixar que dessa vez vai dar tudo certo. Essa vez, pode deixar. E a gente vem. E aí a gente começa a nossa vida. Do nosso lado vai ter um anjo de guarda, chamado pelos católicos. Outros falam Espírito Santo. Uns falam mentor espiritual. Cada um dá um nome. Mas nós temos um espírito que nos acompanha, que ele é responsável pela a nossa encarnação, pelas nossas atitudes. Tá? E ele fica em constante acompanhamento do que está acontecendo e fica negociando nas altas esferas tudo que vai ser mudado, que não vai ser mudado, que pode ser diminuído. Então a gente está fazendo o nosso destino dia a dia. Tá? E esse espírito ele intercede pela gente. Tá? Sempre para o nosso bem, mas tem um monte de outros que intercedem pelo nosso mal. Tá bom? Então, beleza. Quando a gente nasce, a gente vem lá desta cidade celestial. Então, essa centelha divina é deslocada para receber aqui um corpo. Tá? Quando a gente se separa do corpo, o correto é que essa centelha divina voltasse imediatamente para a sua cidade de origem. Tá? Como é feita essa volta? Como isso acontece? Certo? Como deveria acontecer? Esse anjo que está aqui, que nos acompanha, esse anjo de guarda, acompanhado de um parente próximo nosso que já faleceu, chega perto da gente e fala: vamos embora, nego. É a hora. Vamos subir. Tá? A gente vai, sobe, tudo bem? Passa por uma câmara de regeneração, tá? Ou por um tratamento médico, físico e psicológico. Ali a gente tem que deixar algumas dores de alguma doença, algumas coisas físicas que aconteceram com a gente e também algumas perturbações mentais, alguns sofrimentos. Então a gente vai sendo tratado nesse primeiro impacto, nesse pronto-socorro, tá? Isso depois de um sono, né? Porque essa mudança é muito brusca.
Então a gente dorme um pouco. Por que a gente dorme um pouco? Imagine só, para você sair da cidade onde você mora e se deslocar 500, 600, 1000 quilômetros, como é que você tem que fazer? Você pode ir de carro, de avião, de ônibus, mas vai demorar 10, 12, 15 horas, 5 horas, mas tem uma demora. Quando você está em centelha divina, em espírito só, é a velocidade do pensamento. Então, se você mora em Minas, se você lá em Minas, lá em Belo Horizonte, você pensar Copacabana, Rio de Janeiro, a imagem, na hora, no instante, ela se faz na sua cabeça. Essa é a velocidade do espírito. Então, se você tiver, logo que você se deslocou do corpo, você vai ficar viajando feito doido. Aonde sua mente pensar, você vai se deslocar. Tá? E aquilo te deixa em pânico. E aí você se fecha. Então, por isso que geralmente a gente passa por um sono. Depois do sono, a gente acorda nesse hospital, nessa clínica e fica em tratamento. Nesse tratamento, nós vamos recebendo informações de que a gente está lá, de que a vida mudou, tá? É com muito cuidado que é contado que a gente não tem mais o corpo, que agora a gente está lá, nessa cidade espiritual, certo? Mas a sequência é essa. Você é visitado, você é levado, encaminhado, e depois lá em cima, nesta cidade, tá? Após tratamento, você continua numa evolução constante, recebendo explicações, convivendo com pessoas, você vai tendo a possibilidade de trabalhar, de estudar, de conviver com pessoas, de ajudar as pessoas aqui na Terra. E aí você vai galgando e vai também evoluindo. A evolução lá nesta cidade, ela é mais lenta, porque lá não, praticamente o tempo não existe. Você assiste o tempo passando aqui na Terra, mas lá você não, você é você não envelhece, então você não sente o tempo passar, tá? E você vai acompanhando essas evoluções das pessoas aqui na Terra e você vai evoluindo lá em cima. Isso é rápido, é fácil, é indolor, tá? Tem pessoas que vão se acidentar, antes do acidente o seu corpo já é removido, para que ela não sofra aquele trauma do acidente, certo? Basicamente é isso que acontece quando a gente morre. Mas na realidade acontecem muitas coisas. E essas coisas eu posso dizer algumas para vocês que eu convivi com elas, certo? Que eu trabalho com o pessoal, ou eu trabalho para um pessoal, uma corrente das almas, tá? E comigo eu trabalho com o Pai Francisco das Almas. E a função deste pessoal é recolher as almas que estão perdidas, que estão espalhadas, tá? E prestar um esclarecimento, um socorro e fazer com que ela chegue até essa sua morada celestial. E eu trabalho com isso há muito, muito tempo. E tem histórias interessantes que foram acontecendo. Tinha uma senhora, ela gostava muito de ficar num sofazinho amarelo. Sofazinho amarelo, ali ela ficava sentada, assistindo sua televisãozinha e tal. E a nora, coitada, pegou essa senhora, tirou ela do sofá e levou para a cama. Minutos depois, ela deitada na cama, com muita raiva da nora, que tirou ela do sofazinho dela, aquele sofazinho lindo, tão bonitinho,
faleceu. Tá? E ela faleceu. O que ela fez? O espírito dela voltou, sentou no sofá e lá ficou, sentada no sofá. E enterro e velório, toda aquela situação acontecendo, né? E ela lá no sofazinho dela, sentadinha, bonito, assistindo televisão. Assistindo aquele mesmo programa que ela estava assistindo, aquele mesmo que ela estava gravado na mente dela, ela ficou lá assistindo. Conforme as pessoas vinham para visitar, para consolar, dar os pêsames, o pessoal sentava onde? No sofazinho amarelo, na poltroninha dela. Essa mulher ficava com raiva. E ela tinha uma força espiritual muito grande. E ela cutucava a pessoa. Então todo mundo sabia que ela estava ali. Tá? E aí começa as minhas gafes, né? Os meus erros, né? Que a gente está sempre aprendendo. E chega a nora dela e pede, poxa, dá para tirar a minha sogra de lá? A senhora era japonesa e eu pedi para o pai Francisco das Almas um negro, roupa branca, boa pessoa, muito educado, mas negro. Quando ele chegou lá e convidou a japonesa para vir, ela não gostou, né? Aí ela chega na minha presença e começa. Por que você mandou esse homem? Por que não sei o quê? E aí eu começo a conversar. Olha, minha senhora, a senhora não faz parte mais da terra, a senhora faz parte do céu, a senhora não possui mais o corpo físico, a senhora é a centelha divina que Deus colocou no homem, o seu lugar é lá no céu. Aí ela me falou, não me venha com conversas não. Veio lá minha irmã com essas histórias e eu pus ela para correr, porque eu estou muito viva. Você não está me vendo? Olha eu aqui. Ah, velho, eu morri? Eu não morri nada. Né? Por quê? Essa mulher, ela tinha a crença que quando morre, acaba. Que quando morre, você dorme. Que quando dorme, Deus vem buscar. Tá? Essas milhões, certo? De verdades que a gente tem aí na humanidade. Escritas em livros, em bíblias, em coisas, tá? E aí a pessoa leu aquilo, a pessoa acredita naquilo, e essa mulher simplesmente não ia embora porque ela não estava dormindo, ela não estava morta. Tá? E ela estava na casa dela muito sossegada, no sofazinho amarelo dela assistindo televisão, e o pai Francisco foi lá e retirou ela de lá. Onde já se viu atrapalhar ela? Tá? Agora entra a minha gafe. O marido dela chegou e eu falei, oh, olha aí, que maravilha, olha, seu esposo tá aí, veio buscá-la. Ela continuou xingando. Esse velho safado sem vergonha, eu não quero ele perto de mim. Aí lá tira o velho. Aí tenta ver se a gente consegue liberar uma outra pessoa lá em cima para que essa pessoa venha para levar essa senhora. Aí eu parei de cometer assim esses deslizes e falei, quem que a senhora gostaria de ver? Ela falou, fulana, minha irmã tal. Tá bom, se for possível, eu vou pedir, tá? Se for possível, que ela venha, tal, papapá. Aí a irmã dela desceu e aí ela subiu, porque essa irmã era realmente de confiança dela. Né? Ela era uma pessoa ruim? Não, ela era boa, nunca prejudicou ninguém. A subida dela para o céu era para ter sido naquele momento? Era. Por que ela não foi? Porque ela não confiou, ela não acreditou. Né? E aí a gente pega, né? O crente, o cara que crê. Não o crente, o evangelho. O cara que crê. O cara crê em Papai Noel. O cara crê na Coelho da Páscoa, que bota ovo de chocolate. O cara crê em Fada do Dente.
O cara crê em milhões de coisas, né? Ele crê. E aí, como ele crê, ele tem força na crença, conforme alguma coisa muda à sua volta, alguma coisa diferente lhe é oferecida, ele não absorve, ele não aceita. Não aceita. E aí ele fica na Terra. Essa senhora, graças a Deus, ficou acho que uns 2 meses só, logo ela subiu. Mas já passou casos comigo de 2000 anos. Alguns índios aqui que não conheciam o homem branco, então mais de 600, 700 anos. Tá? Pessoas de 1800, 1822, 1500. Tá? Na Europa mesmo tem coisa mais antiga. Aqui a gente tem índio muito antigo, que eles ficaram em terras santas, em cemitérios, tomando conta. E lá eles ficam. Tá? Mas eles estão num lugar que eles acham que é sagrado, que é santo, que é abençoado. E de vez em quando consegue se resgatar alguns desses espíritos por causa da sua energia, que é uma energia muito, muito leve, então ele consegue subir pela sua própria estado existencial. Nem sempre você precisa de alguém para carregá-lo. Tá? Tem mais alguns casos assim que são interessantes. Um sábado eu estava meio cansado, falei, esse sábado eu não vou fazer nada. Aí eu fui na chácara de um amigo. Chego lá no amigo, a gente foi numa outra chácara. Nessa outra chácara eu cruzo com 3 espíritos. O primeiro espírito era o dono dessa fazendinha. Ele tirava leite, tinha um curral muito bem feito, um curral muito antigo, de 1930, 1940, mas um curral muito bem feito. E me deparei com esse senhor lá tirando o leite. Tinha uma casinha onde puseram umas cadeiras, uns móveis velhos, e lá tinha uma senhora, numa cadeira de balanço, esperando a procissão da Nossa Senhora dos Navegantes passar. Beleza? E na lagoinha, num laguinho, tinha um cara deitado no chão. Tá? E o Pai Francisco convida os 3 para vir embora. Pai Francisco não, foi o Rodolfo. É um outro amigo. Rodolfo, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. E levou os 3 embora com a gente. E esses 3 vieram vir para casa, eles queriam conversar, e eu muito sem paciência. Sabe que eu queria descansar, aquele sábado. Tava sem paciência. Aí liguei para uma amiga, falei, mas tem um pessoal aqui e tal. Ela falou, vamos conversar com eles. Aí, vem aqui para casa. Fui lá para a casa dela, juntou esses 3 que estavam comigo, mais uma outra pessoa que estava lá. Tá? Aí vamos conversar com o dono da fazenda. O dono da fazenda, o Rodolfo, para tirar ele de lá, esse dono da fazenda, ele era benzedor. Benzedor. E aí o Rodolfo falou assim, tem um pessoal lá precisando muito de ajuda. O senhor não quer ir com a gente? Para chegar lá o senhor vai cuidar deles. E esse senhor veio com a gente. Aí chegando nessa casa dessa minha amiga, ele, quem é aí? Quem que está precisando? Que eu vim aí para benzer, para rezar? Quem é que está precisando? É você? E aí eu falei que eu gostaria muito de uma reza dele, de uma bênção dele e tal, mas que nós estávamos ali para cuidar dele. E aí falei, o senhor não faz parte mais desse mundo, o senhor faz... Ele falou, não, de jeito nenhum. Minha melhor vaca deu cria ontem.
eu estou esgotando ela. E aí continuamos conversando. E aí eu perguntei para ele, qual é o lugar mais bonito de São Paulo? Aí ele falou, Avenida Duque de Caxias. Eu falei, mas o que tem lá de bonito? Ele falou, os trilhos, os cavalos, as carroças. E ele começou a descrever, né, uns carros. Né? E começou a descrever. Eu falei, beleza. Ele contou direitinho lá como ele via a cidade lá em 1940, 42. Aí eu falei, bom. O senhor quer dar uma olhada como está a Avenida Duque de Caxias hoje? Eu falei, o senhor quer dar uma volta para São Paulo? Aí o pessoal mostrou, deu uma geral para ele de São Paulo. A gente presta os olhos atuais para que ele veja. Porque se ele não se desligar do corpo físico totalmente, do perispírito, ele só vai enxergar o que o perispírito dele via. E ele estava muito ligado àquilo. Aí ele deu uma desligadinha, deu uma baixada na sua força vital, na sua força de pensamento. E aí o pessoal conseguiu mostrar para ele. São Paulo hoje. Hoje não, já tem uns 10 anos, isso ou um pouco mais. Mas aí ele viu São Paulo. Cara, ele não acreditava nos carros, no tamanho dos prédios, ele não acreditava. Tá? Aí conseguimos elevá-lo. Beleza? Beleza. Aí vem a segunda pessoa, a segunda mulher. Essa mulher faleceu sentada na cadeira enquanto a filha dela passava um café e que ela estava esperando a procissão da Nossa Senhora. E beleza. Então do lado dela ela sentiu o cheiro do café, porque era o último momento dela e ela reproduzia aquele momento. Essa mulher era de 47. Até a filha dela que estava passando o café já tinha falecido, não conseguiu levar. Ela estava ainda deitada, sentada ali na cadeira de balanço, né? Esperando a procissão. E aí começamos a conversar, e ela queria saber o que era aquela luz, o que era a luz, e por que daquela luz, aquela luz, né? Aí vem alguém e ilumina a gente, fala, nossa, é a luz da Nossa Senhora te esperando no céu. E aí conversei, falei isso daí para ela. Ela falou, você quer dizer que eu morri? Só aí ela aceitou que ela morreu, tá? Que ela tinha se desligado do corpo, quando ela viu a luz de Nossa Senhora. Eu não sei que luz que ela viu, tá? Porque eu não estava vendo nada, mas ela viu a luz. E aí ela foi. Na subida dela, veio a filha. Acho que vieram dois parentes, a filha e uma outra pessoa. E aí ela foi. Tá? Beleza? Beleza, um segundo caso. E também vieram buscar a pessoa maravilhosa e não consegue ir. Tá? O rapazinho que estava deitado na beira do rio, o que aconteceu? Ele foi roubar peixe. Era uma lagoazinha e o cara criava peixe. E ele foi roubar peixe do cara. Então ele estava deitado no chão, acho que estavam em 3 caras, só que só ele que ficou lá. E eles foram roubar o peixe, então eles iam deitavam no chão e ficavam pescando deitado, para o dono do sítio não ver que eles estavam roubando peixe. E ele morreu ali. Não sei se ele estava alcoolizado e tal, mas ele morreu. E ali ele ficou. Tá? Acho que 58. Isso deve ter acontecido em 2012, por aí. Então o cara estava ali há 50 anos. E aí, mesma coisa. Falei, qual o seu nome? Ele falou, Zé.
Eu falei, ô Zé, e aí, o que tá fazendo? Tal. E ele começou a contar a história, que o fulano era muito bravo, que o fulano não deixava pescar, porque o lago era do cara, mas lá tinha uns peixes bonitos, e eles iam lá, eles roubavam todos os peixes do cara e tal. É. E aí, falei pra ele, olha Zé, aconteceu isso, isso, isso. Pô, você já vem com essa história? Minha avó veio aí. Ah, meu, para com isso. Eu tô vivo, tô aqui falando com você. E de vez em quando ele batia a mão assim. Zé, que é esse movimento que você faz? Eu falo, ah, não é. É que eu tava lá deitado no chão e o Rodolfo falou, vamos. E eu tava lá no chão deitado. Ele falou, vem. E eu, não, vamos, você voa. Aí eu fui voando com o Rodolfo, atrás de você. E aí, para mim não cair, porque você sabe, esse passarinho não bate asa, cai, né? Então eu fico batendo as asas, tirando sarro, cara, zoando. Aí conversamos mais um pouquinho, e aí ele entendeu e ele foi. Né? E tinha um rapaz lá numa janela da casa dessa minha amiga. E ele era árabe, eu não sei direito de que lugar ele era. E ele estava ali desde 27. Ele plantava alguma coisa e ele vendia. Ele ia com a carroça para o Brás, para 25 de março, lá. Eu não sei como era, mas eu sei que ele ia de carroça para lá e vendia as coisas dele. Devia ser alguma feirinha, algum mercado, não sei. E ele levava as coisas lá para vender. E aí, num desses dias, ele veio ali para a chácara e acabou falecendo e ficou. Tá? E a gente conseguiu resgatá-lo aí 80 e poucos anos depois. Foi um dos resgates mais bonitos que eu vi. Eu nunca tinha visto um resgate assim. A gente conversou, ele queria conversar com me deu o nome de 2 árabes lá, que eram pessoas que ele confiava. Eu solicitei a presença e eles vieram para buscá-lo. Isso é muito difícil. 2 anjos, uma luz branca, uma pureza, uma leveza, levar esse senhor embora. O grau de pureza, de bondade desse homem era tanta que ele se isolou e ali ele ficou. E ninguém tinha o direito de mexer com ele, porque ele tem o livre-arbítrio. E ele se mantém ali aonde ele está e ninguém mexe com ele. Tá? Então até agora a gente falou em pessoinhas, legalzinha, boazinha, sem culpa no cartório, sem nenhuma dívida, nenhum acordo espiritual forte. Tá? Uma pessoa, quando ela morre e ela tem uma dívida espiritual grande, ela ajoelhava no pé da Santa Cruz pedindo a morte do vizinho, sei lá, ela rogava praga em todo mundo. Uma pessoa queria fazer um negócio, não, isso não vai dar certo não, não faz não. A pessoa gorenta, aquela pessoa que trava, né? Então ela acaba fazendo, devido a essa mágoa, esse rancor, esse ódio, ela acaba criando dívidas, fazendo acordos. E ela cria essas dívidas e são dívidas de energias. Então, enquanto você não quita essa dívida, você não é dono do seu destino. Você não tem o seu livre-arbítrio. Então, uma pessoa que está com essas dívidas não é o seu anjo da guarda que vem buscar. Tá? Quem vem buscar é este que tem direito à dívida. Vem o cobrador. E aí você fica à mercê desse cobrador até que você quite a sua dívida. Tá? Aí esses espíritos que ficam à mercê desses cobradores, depois a gente resgata
em locais de sofrimento, de dor, né, de ranger de dentes. Tá? Quem também faz muito mal para o outro também acaba indo ali. Não é um lugar específico, é um lugar que você projeta para você. Agora, aquele que deve, o lugar é do cobrador dele. Ele vai ficar à mercê, vai trabalhar lá até quitar a sua dívida. Tá? Uma hora a gente fala mais disso. E as pessoas deveriam pensar muito mais na hora de fazer um trabalho, baixar um trabalho até para arrumar um emprego, até para coisa boa. Não é só para coisa ruim, não. Até quando você baixa um trabalho para uma coisa boa, que já ia ser seu. Aquilo já estava reservado para você. Mas você fez o trabalho, você fez uma oferenda, né? Você colocou o pessoal da igreja em vigília a noite inteira para fazer as rezas, as orações para que aquilo acontecesse. Você cria essas dívidas, porque você interferiu. E as interferências são dívidas. E isso é muito triste pagar essas dívidas depois. Tá? Dependendo do caso, a gente paga a dívida durante a existência na Terra aqui. Mas se não der tempo de pagar, você quita ela no plano espiritual. Só depois que você quitar essa dívida é onde os espíritos celestiais poderão recolher e encaminhar você para a cidade celestial, aonde era o seu local de origem e de destino pós a vida na Terra. Tá? Bom, agradeço muito a paciência de vocês e até um próximo episódio do nosso canal. Fiquem em paz.